Olá, colegas e professores. Meu nome é Josiane, faço parte do Polo de Serafina Coreia. E nessa atividade 2 de inclusão social, eu fiquei com a parte 8 do texto Desigualdade Racial no Brasil, Evolução das Condições de Vida na década de 90. A parte 8 fala sobre condições materiais de bem-estar, habitação e consumo de bens duráveis. O que o texto nos fala? Que as condições de habitação são avaliadas utilizando indicadores que medem a proporção da população vivendo em habitações precárias ou com dificuldade de acesso a serviços públicos adequados. Esses indicadores são qualidade do material de construção do domicílio, propriedade do imóvel, propriedade do terreno onde se localiza o imóvel, densidade habitacional medida pelo número de moradores por cômodo, abastecimento de água encanada no interior do domicílio, acesso a um sistema de esgoto sanitário adequado, acesso à energia elétrica e acesso à coleta de lixo. O texto nos mostra que entre os anos de 1992 e 1999, esses indicadores de carência na habitação da população brasileira apresentaram uma queda. Ou seja, nesse período, na década de 90, para todos os imóveis do país, houve uma melhoria nesses indicadores. Por exemplo, o consumo... A proporção de domicílios que não possuíam acesso à energia elétrica caiu para 53%. A proporção de moradias que não possuíam coleta de lixo caiu para 39%. As que não possuíam abastecimento de água caiu para 35%. E as que não possuíam esgoto sanitário caiu para 18%. Além disso, a proporção de domicílios construídos com materiais não duráveis teve uma queda de 31%. E os que eram construídos em áreas inadequadas, impróprias, em terrenos impróprios, né, para moradia e construção de habitação, caiu para 30%. Além disso, a proporção de pessoas morando por domicílio, a densidade habitacional por domicílio teve uma queda de 27%. Apesar de ter todas essas melhorias percentuais durante esse período, no final do século, em 1999, ainda o nível absoluto era muito elevado de alguns desses indicadores. Por exemplo, 39% dos domicílios ainda não tinham acesso ao escoamento sanitário adequado. 22% ainda não possuíam acesso à coleta de lixo. E 20% ainda apresentavam uma alta densidade habitacional, muitas pessoas morando no mesmo domicílio. Além de que 16% desses domicílios ainda não tinham abastecimento de água adequado. Analisando essas melhorias habitacionais, pode-se perceber que as melhorias ocorreram tanto para a população negra quanto para a população branca. Mas dentro do recorte racial do país, observou-se que a melhoria para a população negra veio de forma mais lenta do que para a população branca. Isso nos mostra que essa diferença entre brancos e negros no campo habitacional pode ser interpretado como uma dimensão socioeconômica relevante no processo de geração de discriminação racial. Enquanto no ano de 1992, em relação ao ano de 1999, temos uma parte do texto que nos diz que as habitações da população negra, de famílias negras, em 1999, eram mais precárias do que as habitações da população branca em 1992.
serviços básicos como coleta de lixo, abastecimento de água, escoamento sanitário, no final de 1999 eram bastante precários na habitação da população negra, além dessas habitações ainda possuírem um grande nível de pessoas morando na mesma habitação. Ou seja, ainda havia uma alta densidade habitacional no final do ano de 1999 nas moradias da população negra. Em relação ao consumo de bens duráveis, o texto nos diz o seguinte: a posse de bens duráveis serve como indicador do padrão de consumo do indivíduo e, portanto, de seu bem-estar. Além disso, a difusão da posse de bens duráveis deriva, em parte, da estabilização macroeconômica do país, e, desse modo, podemos acompanhar a evolução da década de 90, procurando identificar se a estabilidade de preços acarretou efeitos indiretos sobre a desigualdade racial. O PNAD identifica um conjunto de 7 indicadores que medem a posse dos seguintes bens duráveis. Esses bens são fogão, geladeira, máquina de lavar, rádio, freezer, televisão a cores e telefone. Entre os anos de 1992 e 1999, todos os indicadores de acesso a bens duráveis apresentaram uma melhoria. Em termos absolutos, o maior crescimento na aquisição de bens duráveis concentrou-se na televisão a cores, que em 1992, cerca de 55% dos domicílios não possuía televisões a cores. Já em 1999, esse percentual caiu para 20%, mostrando uma melhoria de 63%, uma melhoria relativa de 63% na aquisição desse bem. Em termos relativos, destacam-se também o consumo do fogão, com uma redução de 67% dos domicílios que não possuíam fogão em 1992 e passaram a possuir em 1999. Mas apesar desse aumento, na posse de bens duráveis, alguns desses bens ainda estiveram inatingíveis para as classes mais pobres. Por exemplo, a posse de telefones, máquinas de lavar e freezer tiveram uma privação nos domicílios nos domicílios mais carentes. E nesses domicílios, a média era que 64% não possuíam telefones e 68% não possuíam máquinas de lavar roupa e 80% não possuíam freezer. Apesar de ter tido uma melhora para as pessoas poderem consumir esses bens, ainda esses itens citados por último eram mais difíceis de serem adquiridos pela classe mais pobre. Dentro desse contexto, olhando a partir do recorte racial, vemos que tanto brancos como negros apresentaram ao longo do período uma melhora nos indicadores em termos absolutos. Tanto brancos como negros puderam ter acesso a esses bens, sendo que como na questão habitacional, nas condições habitacionais, para os negros, funcionou da mesma forma que nas condições habitacionais. Para os negros, eles tiveram acesso, mas de forma mais lenta em relação à população branca. Observando dados do texto, a gente pode ver que em 1999, os domicílios habitados por negros que não possuíam freezer era um total de 97% dos domicílios habitados por negros que não possuíam freezer.
enquanto os domicílios habitados por brancos no mesmo ano que não possuíam freezer estavam numa taxa de 73%. A mesma coisa acontecia com a máquina de lavar, enquanto para os negros, 83% dos negros em 1999 não possuíam máquina de lavar, somente 56% da população branca não possuía. E assim segue com outros itens, como telefone, o telefone também. 70% dos negros em 1999 não possuíam telefone dentro dos seus domicílios, enquanto que somente 54% dos domicílios de pessoas brancas não possuíam telefone. Essa diferença pode ser notada pelo mesmo motivo que as condições habitacionais, o repasse de renda da população negra era inferior na década de 90 em relação à população branca. O texto diz o seguinte: do ponto de vista racial, a ampliação das diferenças entre brancos e negros na posse de bens duráveis indica um vetor de discriminação racial no contexto de estabilidade de preços sem transferência de renda. A simples melhoria uniforme ao longo da distribuição de renda ou ainda uma melhoria focalizada no extremo inferior da distribuição tenderia a gerar um avanço proporcionalmente maior para os indicadores de consumo da comunidade negra. Ou seja, se a distribuição de renda fosse mais igual, a população negra conseguiria acessar esses bens e essas condições habitacionais no mesmo passo que a população branca.